Esté, capítulo de número 7. Veio, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esté. No segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Esté: qual é a tua petição, rainha Esté? E se te dará, que desejas? Cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. Então respondeu a rainha Esté e disse: se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, desse-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo a vida do meu povo, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda como servos e como servas nos tivessem vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esté: quem é esse e onde está esse cujo coração instigou a fazer assim? Respondeu Esté: o adversário e inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. O rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Esté, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Tornando o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído sobre o divã em que se achava Esté. Então disse o rei: acaso teria ele querido forçar a rainha perante mim, na minha casa? Tendo o rei dito estas palavras, cobriram o rosto de Amã. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam o rei: eis que existe junto à casa de Amã a forca de 50 côvados de altura, que ele preparou para Mordecai, que falara em defesa do rei. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Naquele mesmo dia, o rei Assuero deu à rainha Esté a casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mordecai veio perante o rei, porque Esté lhe fez saber que era seu parente. Tirou o rei o seu anel que tinha tomado a Amã e o deu a Mordecai. E Esté pôs a Mordecai por superintendente da casa de Amã. Falou mais Esté perante o rei e se lhe lançou aos pés com lágrimas, lhe implorou que revogasse a maldade de Amã, o agagita, e a trama que havia empreendido contra os judeus. Estendeu o rei para Esté o cetro de ouro. Então ela se levantou, pôs-se diante do rei e lhe disse: se bem parecer ao rei, se eu achei favor perante ele, se esta coisa é reta diante do rei, e se nisto lhe agrado, escreva-se que se revoguem os decretos concebidos por Amã, filho de Amadeta, o agagita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus que há em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? Então disse o rei Assuero à rainha Esté e ao judeu Mordecai: eis que dei a Esté a casa de Amã, e a ele penduraram numa forca, porquanto intentara matar os judeus. Escrevei, pois, aos judeus, como bem vos parecer, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei, e que com o seu anel se selam, não se podem revogar. Então foram chamados, sem detença, os secretários do rei, aos 23 do mês de Sivã, que é o terceiro mês, e segundo tudo quanto ordenou Mordecai, se escreveu um edito para os judeus, para os sátrapas, para os governadores e para os príncipes das províncias que se estendem da Índia à Etiópia, 127 províncias, a cada um no seu próprio modo de escrever, e a cada povo na sua própria língua.
e também aos judeus, segundo o seu próprio modo de escrever e a sua própria língua. Escreveu-se em nome do rei Assuero e se selou com o anel do rei. As cartas foram enviadas por intermédio dos correios montados em ginetes criados na coudelaria do rei. Nelas, o rei concedia aos judeus de cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defender a sua vida, para destruir, matar e aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo da província que viessem contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus bens. Num mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar. A carta que determinava a proclamação do edito em todas as províncias foi enviada a todos os povos, para que os judeus se preparassem para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Os correios montados em ginetes que se usavam no serviço do rei saíram incontinenti, impelidos pela ordem do rei, e o edito foi publicado na cidadela de Susã. Então Mordecai saiu da presença do rei com veste real azul, celeste e branco, como também com grande coroa de ouro e manto de linho fino e púrpura, e a cidade de Susã se exaltou e se alegrou. Para os judeus houve felicidade, alegria, regozijo e honra. Também em toda a província e em toda a cidade aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e regozijo, banquetes e festas. E muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Oremos, irmãos. Ó Deus, nós te agradecemos pela tua palavra inerrante, infalível, que registra, ó Deus, os teus atos na história do teu povo. Pedimos, ó Deus, que da mesma forma como o Senhor edificou a tantos outros irmãos no passado, através da tua revelação especial, o Senhor também nos edifique nesta noite, que a nossa mente esteja cativa à tua palavra, que a nossa concentração e o nosso desejo, Deus, seja ouvir a voz do Senhor. É, Senhor Pai, que nós oramos, pedindo no nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós vimos aqui no capítulo 6 e o capítulo de número 7, quando Esté se apresenta diante do rei e ela pede que o rei compareça num banquete. Nós vimos na história como que, no meio de todo aquele pedido que Esté estava fazendo ao rei, para que futuramente ela pedisse em favor do seu povo, há um acontecimento que leva de forma providencial a que a Mordecai, o judeu, fosse elevado então à exaltação e fosse reconhecido diante de todo o povo. Mas do que adiantaria ganhar honra do rei se ainda pesava sobre a cabeça de Mordecai, sobre a cabeça de Esté e de todos os judeus uma sentença de morte? Do que adiantaria então a Mordecai estar vestido de vestes reais, andar pela cidade no cavalo do rei, se dentro de 11 meses ele seria executado em praça pública por aqueles que haviam sido amigos de Amã e recebendo então aquele decreto que eles poderiam executar ao rei? Jesus nos diz isso lá no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 33, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que proveito então de alguém ser honrado por todas as pessoas e supostamente ser abençoado por Deus com todo tipo de prosperidade, saúde, dinheiro, mas então no final ele perceber que aquilo que era mais importante, a sua própria vida, não está de fato seguro nas mãos do Senhor. Nós vemos então que aqui, nesse texto, as coisas acontecem muito rápido. Aqueles então que estavam exaltados são humilhados, e aqueles que são humilhados, eles são exaltados. Nós vimos no capítulo passado como que naquele banquete, e é descrito numa velocidade tão grande, que
em menos de 24 horas, a sorte de Amã mudou. De primeiro-ministro, ele passa a ser alguém que simplesmente está levando o cavalo de um judeu no meio de uma praça. Nós vemos também que, na verdade, tudo muda muito rápido para o povo de Deus. Aqui, nós vemos então que eles estão agora caminhando para serem não mais o povo que seria executado, mas sim um povo agora que recebe o favor de outras pessoas, para que então o nome de Deus seja exaltado. O que nós vemos então aqui nesse texto é como que Deus livra o seu povo de uma condenação certa, muito mais do que simplesmente dar honra, dar poder, muito mais do que uma simples glória passageira. Deus livra o seu povo, o povo da aliança da morte. Nós vemos aqui, meus irmãos, primeiramente Deus fazendo isso, eliminando, né, e levando a morte do inimigo do povo de Deus, que era Amã. Nós vemos isso aqui em todo o capítulo de número 7. Amã comparecendo ao banquete, ao segundo banquete que a Esté havia proposto ao rei, e o rei prontamente se dispôs e diz: eu comparecerei a esse banquete. Nós vemos aqui no versículo 14 do capítulo 6, falavam estes ainda com ele quando chegaram os eunucos do rei e apressadamente levaram Amã ao banquete que Esté preparara. Lembre-se que pouco tempo antes, Amã havia sido aquele protagonista da exaltação de Mordecai. E certamente aquele que tinha planejado a morte de Mordecai agora estava tremendo, pensativo, temeroso com o que aquilo poderia significar. E então, talvez, naquele momento, ele, aturdido pelas coisas que estavam acontecendo, não vê quando os eunucos do rei chegam, e ele então ali, meio que sem entender das coisas, ele é apressado e levado diante da presença do rei. O que nós vemos então a seguir é justamente a rainha Esté falando sobre Amã, o plano que Amã tinha para executar o povo judeu. Então o rei, mais uma vez, ali depois de ter passado o banquete, depois então já está tomando o seu vinho juntamente com Amã e Esté. Ele então pergunta para Esté: o que você deseja? Qual é a sua petição? Nós vemos então, meus irmãos, aqui, Esté surpreender ao rei, porque ela diz que estava sendo armado um plano, e esse plano, ele faria então com que o rei ele fosse grandemente lesado. E então ela primeiramente diz que ela estava em perigo, a própria rainha, a esposa do rei estava em perigo, e o povo dela também estava em perigo, para que eles fossem destruídos, mortos, aniquilados, todos eles de uma vez. E nós vemos então, meus irmãos, a sabedoria como Esté está colocando essas coisas aqui. Interessante que ela se dirige ao rei dizendo: se nós pelo menos tivéssemos sido vendidos, talvez nisso o rei não fosse tão defraudado, o rei não fosse lesado. Porque aqui no texto diz então a respeito de um engano que provavelmente o rei havia sido levado, um engano que os seus conselheiros, aqueles que estavam à sua volta, fizeram com que o rei caísse nesse engano. Então o rei perderia a sua esposa, o rei perderia os seus cidadãos, e ele seria então grandemente prejudicado. Percebo aqui que no versículo de número 4, Esther diz ao rei, lá no final do versículo 4, se ainda como servos ou como servas nos tivessem vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Interessante que essa última frase aqui do texto, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei, é uma frase que em várias traduções da Bíblia, elas são diferentes, porque é extremamente difícil de traduzir esse texto. E talvez a mais clara não seja propriamente a nossa tradução, mas outras traduções que estão mostrando que o rei estava sendo enganado. Por exemplo, na Bíblia de Jerusalém, esse texto é traduzido: mas da maneira como as coisas estão,
está além dos meios do perseguidor tornar benéfica a perda do rei que está para sofrer. Ela está dizendo: o rei não vai lucrar com o que vai acontecer, porque a rainha vai morrer, um povo vai morrer, e aquele então que é inimigo do rei fez na verdade com que o rei fosse passado para trás. Não haverá benefício nenhum para o rei. Ele perderá a sua rainha, perderá os seus súditos, que como a Amã, disse, nós vamos pagar para o rei 10.000 ciclos de prata. E talvez nessa venda, ou naquilo que entraria para os cofres do rei, não seria suficiente para pagar o prejuízo que o império sofreria. Então, nós vemos aqui a rainha dizendo que ele então havia sido passado para trás. Então, aqui o rei pergunta: mas quem teve a coragem de fazer isso? Quem tramou contra o rei, contra a esposa do rei, contra a rainha Esther, contra o povo da rainha, e ele fez então com que o rei fosse colocado como alguém que estava sendo lesado? E aí Esther responde: quem fez isso foi o adversário e inimigo, que é este mau Amã. E aqui então finalmente é revelado o plano diante do rei. Depois de 2 banquetes, depois de muitas conversas, é dito: foi Amã, aquele que trapaceou contra o rei, aquele que colocou a vida da rainha em perigo, aquele que fará com que o rei seja grandemente prejudicado. E aqui, nós vemos aqui o povo de Deus, mais uma vez, sendo colocado na mira do inimigo dele, do inimigo que é propriamente Satanás. Nós vemos já essa linguagem que Esther usa aqui, dizendo que Amã era adversário e inimigo. Os irmãos lembram exatamente a maneira como lá em Gênesis, Deus se dirige à serpente dizendo a ela: porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O que Esther estava retomando é exatamente o mesmo conceito que já vem desde Gênesis, de que Satanás é inimigo do povo de Deus e ele sempre está procurando destruir a santa semente do povo de Deus, e ele então, de todas as formas, das formas mais variadas, ele tenta contra esse povo. Ele tenta destruir a semente do povo de Deus para que o Messias, o Salvador do povo, ele não venha nascer. Nós vemos então aqui justamente Amã sendo usado por Satanás, sendo aquele que mais uma vez está atacando o povo de Deus. Mais uma vez ele se coloca então para destruir o povo de Deus. E aqui o rei, completamente indignado, ele olha para tudo aquilo, ele se decepciona, porque ele é surpreendido dizendo: como poderia aquele que é o meu favorito, aquele que foi exaltado sobre os outros príncipes, agora ele atenta contra o rei, ele atenta porque ele irá matar a esposa do rei, irá trazer grande prejuízo para o rei. Como então esse a quem eu confiei poderia então me trair? Nós vemos aqui que no costume, que esse povo tem, os persas, o se levantar da sua poltrona, o se levantar do seu trono, já era um sinal de desaprovação e de sentença na certa. Talvez aí pensando de que enquanto o rei estivesse no trono, alguém poderia apelar e pedir misericórdia ao rei. Mas ele então, extremamente irado, se levanta, já dizendo então para Mordecai, para Amã, que não haveria mais possibilidade que ele fosse perdoado. Então, a sentença já é dada para Amã. Mas interessante que o texto nos diz que cada vez mais a história de Amã vai se complicando, porque no desejo de implorar perdão, Amã, ele se lança ao divã, ou se lança ao assento que Esther estava, e ele então traz mais ira sobre ele. O costume dos persas também dizia a respeito que essas mulheres do rei, elas eram intocáveis. Os
Os irmãos perceberam que ao longo aqui do livro de Esté, várias vezes é falado a respeito dos eunucos do rei. O que significa? Que o rei tinha em alta estima a proteção de suas mulheres. Então, ele tem 7 eunucos cuidando do seu harém. Depois aí vai apresentando, dizendo, daqueles que estão cuidando do seu harém. Há costumes antigos, por exemplo, que dizia que uma concubina do rei, ou uma mulher que pertencia ao harém do rei, ela deveria estar numa distância de 7 passos de qualquer outra pessoa. Ninguém poderia se aproximar daquela mulher, porque era então um crime se aproximar ou até mesmo tocar nas mulheres que pertenciam ao rei. E o que Amã está fazendo? No desejo de implorar pelo perdão para que a sua vida fosse poupada, ele então provoca muito mais a ira do rei naquele momento. Isso fez, meus irmãos, aqui Amã talvez receber a pena de morte já naquele momento. Alguns estudiosos vão dizer que, na verdade, quando cobriram o rosto de Amã, já era um sinal de que ali naquele momento ele já havia perecido. De que quando o rei viu aquela cena, Amã sobre o divã que Esté estava sentada, então já foi declarado e ele já foi ali mesmo executado. Então cobriram o seu rosto e então levaram Amã para ser pendurado no madeiro como um inimigo do rei. Lembram da forca, que nós vemos aqui, que a tradução melhor seria não forca, mas madeiro, um poste que no costume persa eles praticavam um empalamento, que era uma forma cruel de se expor os criminosos, expor os inimigos do rei a sofrer uma morte cruel e lenta. Então, Amã havia preparado um poste alto para lá naquele poste pendurar a Mordecai, para que todos então vissem o sofrimento de Mordecai. Só que tudo muda. Amã é ele que será pendurado como inimigo do rei nesse poste que ele havia preparado para Mordecai. E então aqueles que estão à volta do rei dizem: tem um poste que Amã havia preparado. Leve então Amã para aquele poste onde Mordecai deveria perecer. Nós vemos então aqui que o rei, na sua ira, então se aplaca, porque o inimigo de Esté, o inimigo do povo de Esté havia sido eliminado, aquele que havia enganado ao rei foi completamente eliminado, e então ele foi exposto diante de todos como inimigo do rei, como aquele então que foi completamente eliminado. E justamente, meus irmãos, é isso que nós temos nas Escrituras a respeito dos malditos inimigos. Quando alguém cometia crime grave e era então colocado no madeiro, colocado pendurado, significava que a maldição de Deus estava sobre essa pessoa. Nós vemos isso lá em Deuteronômio, no capítulo 21, que diz: se alguém houver pecado passível de pena de morte e tiver sido morto e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Então o judeu sabia que aquele sinal que tanto eles praticavam já no povo de Israel, como um sinal em outras nações, ser exposto, pendurado no madeiro, significava então que ali era o lugar reservado para os inimigos de Deus, naqueles então em que a maldição de Deus estava sobre eles. É justamente então esse lugar no madeiro que Amã está ocupando. Mas, meus irmãos, nós olhamos nas Escrituras de que, de fato, essa mesma maldição é a maldição que recaiu sobre Cristo. Maldito Cristo se fez para que então ele assumisse o lugar de pecadores. Interessante, meus irmãos, que a história que é colocada aqui, ela tem referência justamente com Gálatas, no capítulo 3, que diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Cristo
foi justamente esse que foi levado ao madeiro, pendurado no madeiro. Ele se colocou então como maldito de Deus para estar ali. E interessante, meus irmãos, que Cristo não era traidor. Cristo não era inimigo de Deus. Ele não era aquele que deveria estar pendurado no madeiro, exatamente como aqueles que são inimigos de Deus. Mas ele assume o lugar dos inimigos de Deus, para que então a maldição recaísse sobre eles. Talvez esse texto, meus irmãos, nos lembra justamente aquilo que Deus fez para resgatar o seu povo da morte. Ele fez com que aqueles que eram inimigos dele fossem então resgatados da morte, e ele mesmo assumisse toda a punição da lei sobre ele. Cristo então se colocou no lugar daqueles que eram inimigos de Deus. Às vezes nós então olhamos nos textos que nos falam nas Escrituras a respeito dos inimigos de Deus e pensamos então que esse é outras pessoas, que estão falando de outras pessoas, mas na verdade está falando da nossa própria condição. Nós, antes de sermos povo de Deus, antes de sermos aqueles que foram escolhidos por Deus, nós éramos aqueles que haviam nascido na semente do pecado. E éramos inimigos de Deus. Éramos distantes de Deus. Mas Deus então nos livrou da morte. Ele mesmo se colocando no nosso lugar, assumindo o lugar que deveria ser nosso de maldição, para que então esse povo fosse livrado da morte. Ao inimigo que foi executado, aos que estavam longe, Cristo então disse: eu assumo o seu lugar. Meus irmãos, nós não encontramos ninguém fazendo isso, ninguém se colocando na posição de assumir o lugar daqueles que nos fazem mal. Interessante que aqui Amã é aquele que quer a destruição do povo, que quer a morte, e por isso ele é levado ao madeiro. Cristo é o oposto. Ele quer a salvação do seu povo, e ele se coloca então no lugar do seu povo para morrer pelo seu povo. Por isso, lá em Romanos, no capítulo 5, eu convido os irmãos a abrirem rapidamente comigo lá no texto de Romanos, nos diz como que esse amor de Deus é expressado. Romanos, capítulo de número 5, versículo 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, somos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Cristo morre pelos seus inimigos. Cristo se torna maldição para aqueles que eram seus inimigos fossem perdoados por Deus e aproximados diante de Deus. Isso daqui, meus irmãos, é algo que honra nenhuma neste mundo pode dar. É algo que prosperidade nenhuma nesse mundo pode trazer. Aqueles então que almejam a salvação, almejam a alegria, almejam a plenitude de vida. O que Cristo Jesus faz é além disso. Aquele que não merecia morrer, morre por nós. Às vezes nós não conseguimos fazer isso de forma visível, nem com aquelas pessoas que são próximas a nós, nem com aquelas pessoas que nós consideramos parentes, família. Às vezes então nós olhamos e não assumimos o prejuízo daquilo que é pecado de outra pessoa, e queremos então que aquilo seja combatido, seja de forma grosseira, imediata,
combatido porque nós não suportamos sermos ofendidos de maneira nenhuma. Mas imaginemos, meus irmãos, aqui, Cristo se ofereceu para sofrer nele, no seu corpo, os nossos pecados. Isso, meus irmãos, nos ensina como que de fato há uma troca de lugar quando Cristo Jesus assume pelos nossos pecados. Porque nós então também não olhamos com compaixão aqueles que pecaram contra nós, perdoando, entendendo de que nós, quando éramos inimigos de Deus, fomos aproximados de Deus por causa de Cristo Jesus, e Ele perdoou os nossos pecados. E Ele permitiu então que aqueles que eram inimigos, que deveriam sofrer pelos seus pecados, agora fossem livres dos seus pecados. Por que não, de fato, então, perdoar outras pessoas que pecaram contra nós? Mas Deus aqui também, meus irmãos, vai além de simplesmente dar honra ao seu povo, fazendo com que o decreto de morte que estava sobre esse povo, o povo fosse livrado desse decreto. Nós vemos aqui no capítulo 8, a partir do versículo de número 1, quando Esté se coloca diante da presença do rei, e nós vemos ali Esté recebendo a casa de Mordecai, a casa de Amã, como era costume naqueles dias. Aqueles que derrotavam seus inimigos, eles poderiam então ficar com as suas posses. Então o rei diz para Esté: a casa de Amã é sua. Então Mordecai, que é o primo de Esté, é colocado então na presença do rei, e o rei faz com que Mordecai seja exaltado, recebendo o anel do rei, recebendo uma posição de extrema honra no reinado. Então, ali Esté faz também com que Mordecai seja o dono, ou chefe da casa de Amã. E ali há uma exaltação máxima, algo que era inimaginável. Mas isso ainda não é suficiente, porque Esté se coloca mais uma vez diante da presença do rei, dizendo: como eu poderia ficar feliz recebendo todas essas honras, mas o meu povo irá perecer. Por isso ela então se humilha diante do rei, mais uma vez pedindo para que a lei que Amã havia decretado com o anel do rei fosse revogada. Mas nós já sabemos que a lei que havia sido dada, ela não poderia ser revogada. Vejam, por exemplo, aí, meus irmãos, no versículo 8, do capítulo 8, diz: porque os decretos feitos em nome do rei e que com o seu anel selam, não se podem revogar. Então, aquilo que foi dado como honra a Esté e a Mordecai ainda faziam com que o decreto permanecesse. Eles não revogaram aquele decreto. O que eles poderiam fazer é quando o rei diz: aqui está o meu anel, Amã e Esté, vocês podem fazer aquilo que vocês quiserem, vocês podem pegar esse anel, selar um novo decreto, para que então esse povo venha a ser libertado. Nós vemos então o decreto escrito por Mordecai, enviado a todos os povos, dizendo então de que em nome do rei, esse decreto tinha também valor. Então foi feito um outro decreto. E o que dizia esse decreto? De que os judeus poderiam se reunir para defender as suas vidas, os judeus poderiam matar, aniquilar, despojar e vingar qualquer que vier contra eles. E o texto então coloca assim de forma muito evidente como deveria ser encarado esse decreto pelos judeus. Vocês têm liberdade para matar. Interessante que a palavra utilizada lá no versículo 11, dizendo que de fato eles poderiam se vingar daqueles que viessem contra eles. Então a gente pergunta: mas a vingança é correta, né? O crente deve hoje se vingar dos seus inimigos? Todas as vezes, então, quando nós olhamos nas Escrituras esses textos, nós então nos perguntamos: mas o que se refere essa vingança? Quando nós vemos então, nesse contexto, nós percebemos que na verdade é uma vingança que diz respeito àqueles que se levantaram contra. E aí então nós nos lembramos do primeiro decreto que dizia que eles se levantariam contra os judeus
para aniquilar e matar os judeus. E aí então a gente pergunta, qual foi o motivo? Qual era o motivo pelo qual aqueles homens se levantariam para matar os judeus? E lá no texto diz, nenhum. Não havia nenhum tipo de crime cometido contra os judeus. Eles simplesmente se levantariam para matar os judeus, o povo de Esté, e eles matariam pelo simples prazer de matar a outra pessoa. Então, aqui o novo decreto diz, agora vocês podem se levantar para se defenderem daqueles que amam simplesmente tirar a vida de outras pessoas sem motivo algum. Nós vemos aqui, na verdade, não um ato de vingança, mas sim um ato de justiça de Deus. É exatamente esse o contexto quando nós vemos nas Escrituras do Antigo Testamento, quando o povo de Deus está se levantando para guerrear. Eles estão ali agindo em justiça em nome de Deus, para aqueles então que são criminosos, que pecaram contra a lei do Senhor, eles venham então ser punidos pelos seus crimes. Percebam que o que Deus está dizendo todas essas vezes é de que para Ele a vida é preciosa. Que para Deus então, aqueles que se levantam para tirar sangue inocente, eles deverão também ser punidos com a morte. É nesse sentido então que nós interpretamos as Escrituras quando diz dente por dente e olho por olho, da equidade da justiça. Se alguém então havia ferido alguém em uma pequena parte do seu corpo, havia pisado o seu pé, a maneira como aquele confronto, aquele crime havia sido cometido deveria ser proporcional àquele crime. A pena não deveria ser maior. Mas então quando Deus fala a respeito de tirar vidas, é justamente indo na direção do pecado daqueles que queriam tirar a vida inocente. Por isso Deus então permite que eles façam isso. Quando se levantassem contra o povo judeu, aqueles que desejariam tirar sangue inocente ou matar pessoas inocentes, eles então deveriam se levantar e aplicar o castigo de Deus para que então assim fosse aplicada a justiça. É assim que Deus faz. Ele faz com que o nosso crime ele seja punido exatamente na mesma medida que nós cometemos. Por isso lá em Deuteronômio diz, a mim me pertence a vingança, a retribuição, porque o Senhor fará justiça ao seu povo. Quando o povo então se levantava para aplicar a justiça do Senhor, não estava se levantando contra pessoas inocentes. Estavam se levantando contra aqueles que haviam pecado contra o Senhor, que amavam derramar sangue inocentes, que haviam então zombado da lei do Senhor, e eles estão banalizando a vida. Por isso, a punição a essas pessoas era uma punição vinda da parte do Senhor. E nós vemos aqui, meus irmãos, justamente a seriedade com que Deus está tratando a vida. A seriedade que desde lá de Gênesis, desde o assassinato de Abel, Deus está mostrando como é de fato um crime terrível você derramar o sangue inocente de outras pessoas. E aqui, as Escrituras então nos lembram que justamente esse crime cometido por esses homens seriam também eles punidos com a própria vida, e a vida dessas pessoas seriam tiradas porque eles estavam banalizando a vida desse povo. Então, pelo decreto de Deus, nós também fomos livres da condenação eterna por causa dos nossos pecados. O decreto que Deus estabeleceu em Cristo Jesus diz: meu povo está livre da condenação eterna. E é justamente o mesmo crime, ou a mesma punição, aquela que nós merecíamos. Nós tínhamos um decreto de morte sobre nós, e esse decreto de morte foi abolido quando Cristo Jesus então assume o nosso lugar, aquilo que deveria recair justamente sobre nós, para que então a ira de Deus fosse satisfeita, por causa dos nossos pecados diante dele. O juízo de Deus contra os seus inimigos, ele é certo. Assim como Deus está dizendo aqui, os judeus, vocês matarão aqueles que são
seus inimigos. É um exemplo de como o juízo de Deus irá contra os seus inimigos. Portanto, a grande questão é não ser encontrado entre aqueles que são inimigos de Deus, entre aqueles que são inimigos do povo de Deus, aqueles que olham então para a lei do Senhor, zombam dessa lei, vivem como se nada estivesse acontecendo, vivem como se essa lei não devesse ser levada em consideração, e assim eles seguem as suas vidas. Então o juízo virá. A justa punição pelo pecado virá. Justamente aquilo que faz com que nós sejamos punidos. O juízo que é certo. Justo aquilo que trará a medida certa, correta, que virá de forma justa diante do nosso pecado. Nem mais, nem menos. O grande perigo, então, é ser encontrado entre aqueles que são inimigos de Deus. Talvez, então, muitas pessoas zombam disso. Vivem as suas vidas banalizando aquilo que Deus está dizendo, banalizando a lei de Deus, e pensam que não serão punidos pelos seus pecados, e pensam que se apresentarão diante de Deus e nada acontecerá, porque eles então dizem, não, esse Deus não é de fato um Deus de juízo. Deus de fato ele livra o seu povo da morte, separando o seu povo da morte, mas o decreto de morte ainda está sobre aqueles que são inimigos do povo de Deus. Nós vemos aqui, meus irmãos, também, em último lugar, como que Deus traz alegria agora que aqueles que ouvem o decreto de salvação. Por isso nós vemos aqui o contraste, entre Amã, que havia decretado que os judeus deveriam morrer, aonde se escutava aquela notícia, havia desespero, havia tristeza por causa desse decreto. Agora, ao contrário, a cidade de Susã se alegra, porque Mordecai, aquele que foi exaltado pelo rei, é um bom governante, é um homem justo, um homem sábio, e por isso, então, toda a cidade se alegra por causa daquele homem. Como diz lá em Provérbios, no capítulo 11, no bem-estar dos justos exulta a cidade, e em perecendo os perversos há júbilo. Nós vemos então a cidade se alegrando também, quando eles ouvem um decreto, os judeus têm felicidade, alegria, regozijo e honra. Outras pessoas que ouvem o decreto também têm alegria, regozijo, banquetes, festas, e eles então dizem, de fato, aquilo que Mordecai e Esté fizeram é algo que traz alegria para o povo. E mais ainda, o texto nos diz que não apenas os judeus estavam se alegrando, mas então esses homens também se alegraram de forma que eles se tornaram judeus por causa do temor desses judeus que havia caído sobre eles. Talvez como que dizendo, quem agora teria coragem de enfrentar esses judeus? Quem teria coragem de se enfrentar ao Deus de Mordecai, ao Deus de Esté, que em um dia era um povo condenado à morte, mas no outro dia é um povo agora que conta com o favor do rei, e eles então são exaltados, foram livrados da morte, foram livrados da condenação, e é o povo então que de fato tem um Deus que os guarda. Quem terá coragem de enfrentar aos judeus? Então, eles veem e percebem que o Deus dos judeus é um Deus poderoso. Eles contemplam o poder de Deus, exatamente como já nos dizia as Escrituras, em Zacarias, iremos convosco, porque temos ouvido e temos visto que Deus está convosco, e que Ele é o escudo do teu socorro e a espada da tua alteza. As nações então dizem, nós nos prostraremos diante do Deus de Israel. Nós então buscaremos a esse Deus que é todo poderoso, que livra o seu povo, que os tira da morte, que é um Deus então que tem misericórdia, que tem compaixão do seu povo. Por isso, nós então seguiremos a esse Deus. Então, se fizeram os judeus contrariando o plano de Amã de aniquilar todos os judeus. Lembra que ele dizia, todos os judeus devem perecer. Mas não somente isso não acontece, como também agora o povo é
aumentado. Eles crescem porque não apenas agora aquela quantidade que havia antes, mas cada vez mais cresce o número de judeus. Então, cada vez mais nós vemos um prenúncio da libertação do povo de Deus através de um Messias que libertaria não apenas o povo judeu, mas libertaria também as nações. Faria com que outros povos se alegrassem com o Deus de Israel e eles fossem livres pelo Deus de Israel. Nós vemos, meus irmãos, aqui que essa verdadeira alegria, ela se deu quando verdadeiramente a ameaça foi tirada, quando a ameaça real foi retirada deles. Talvez, se eles se contentassem simplesmente com a vestimenta real, com o anel real, com uma coroa de ouro, ou andando pela cidade dizendo, vejam a Mordecai que é exaltado pelo rei. Ele dissesse, não, está tudo bem. Mas ele então lembrasse da condenação. Isso então faria com que ele não experimentasse alegria. É justamente isso, meus irmãos, que acontece no coração daqueles que conquistam tudo nesse mundo, que às vezes têm sonhos, às vezes nem tão grandes assim, mas eles dizem, não, eu tenho tudo, eu tenho minha família, eu tenho meu trabalho, eu tenho uma casa, eu tenho tudo aquilo que eu queria ter para ter uma vida estável. Mas então quando ele se lembra que um dia ele morrerá, que um dia ele se apresentará diante do rei, se apresentará diante do juiz, e então os seus pecados serão pesados, e a justa punição pelo seu pecado será trazida. Como alguém pode então ser feliz com uma condenação de morte que o aguarda? Como alguém então enfrentará de fato a sua vida com prazeres, mas se lembrando de que um dia a conta vai chegar, de que um dia ele se apresentará diante do juiz, e então ele ouvirá a sentença final. Não há quem se alegre. Somente há verdadeira alegria quando nós encontramos o Evangelho, que diz que Deus enviou o seu Filho para que ele morresse na cruz no lugar daqueles que eram seus inimigos. Só há verdadeira alegria então quando nós depositamos a nossa esperança em Cristo Jesus, aquele que nos deu a salvação eterna. O que nós então devemos fazer, meus irmãos, é dizer que nisso está a nossa alegria. Talvez nós, às vezes, buscamos coisas tão passageiras. Às vezes nós perdemos a nossa alegria porque coisas que não são eternas são retiradas de nós. Perdemos, às vezes, a nossa alegria quando nós pensamos que a honra não foi dada a nós. E então eu me entristeço. Mas quando nós lembramos que a verdadeira alegria está não nas coisas passageiras, mas naquilo que Deus fez em Cristo Jesus, isso preencherá o nosso coração. Mas nós devemos também, diante disso, meus irmãos, entender de que é uma responsabilidade do povo de Deus, de espalhar a notícia de salvação a todos os povos, a dizer entre as nações, de que essa verdade de salvação não é apenas para o judeu, mas é uma verdade que traz alegria a todas as nações. Aonde esse evangelho for anunciado, ele verdadeiramente preenche os corações daqueles que não têm esperança eterna, daqueles então que estão buscando alegria em lugares onde não oferecerão a verdadeira alegria. Então, em Cristo Jesus sendo anunciado, aí sim nós levaremos verdadeira alegria a todos os povos. É por isso então que uma citação de um comentarista diz: a ordem é ir a todas as partes do mundo. Devemos enviar as boas novas de que, apesar da maldição do pecado, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí nós vemos então um Deus que nos dá não apenas honras passageiras, mas ele nos deu o seu próprio Filho para nos livrar da condenação eterna e nos dar a salvação eterna. Deus livra o seu povo da morte, Deus venceu o nosso principal inimigo, a morte pelo pecado.
através de Cristo Jesus. Essa é a melhor notícia que pecadores condenados poderiam ouvir. Essa é a notícia do Evangelho. Vamos orar, meus irmãos. Ó Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos livrou da morte eterna, nos tirou da perdição eterna, nos tirou da condição de inimigos do Senhor, e o Senhor se fez carne, enviando o teu Filho Jesus ao mundo, para que ele morresse no madeiro, se tornasse maldito, para que a justa punição do pecado que deveria cair sobre nós, recaísse sobre ele. E no Evangelho, então, na obra de Cristo Jesus, nós encontramos verdadeira alegria. Te agradecemos, ó Deus, porque a nossa esperança não está naquilo que o mundo pode oferecer, nas coisas passageiras deste mundo, mas a nossa alegria está no Senhor, na nossa salvação que foi dada eternamente. Nós suplicamos, ó Deus, que o Senhor continue sustentando, abençoando o teu povo, nos livrando, ó Deus, dos perigos, nos livrando dos ataques de Satanás, fazendo, ó Deus, com que o teu povo permaneça firme, fazendo o teu povo seguro, ó Deus, nas tuas mãos, ande em direção à terra prometida, em direção à nossa morada celestial, para que junto do Senhor, aí nós habitemos seguros por toda a eternidade. Que o Senhor, Deus, traga alegria ao teu povo, mais uma vez, em ouvir o Evangelho de Cristo Jesus. Que o Senhor dê segurança aos pecadores, ó Deus, que não têm paz em seu coração. Que o Senhor seja a sua paz. Entreguem, ó Deus, a sua confiança completamente no Senhor. É, Senhor Deus, que nós oramos e pedimos no nome de Jesus. Amém.